Então, galera, as últimas duas questões vou responder num combo só, tá? Porque elas são exatamente sobre eco e sobre batimento. A questão envolve o seguinte: é, um fenômeno, ou um ferreiro, ele molda uma peça metálica sobre uma bigorna A, com marteladas com frequência de 2 Hz. Um estudante B pode ouvir o som produzido pelas marteladas, bem como os ecos provenientes da parede C, conforme ilustra a figura. Considerando o imposto, qual deve ser a menor distância entre a bigorna e a parede para que o estudante não ouça os ecos das marteladas? Essa questão é uma questão muito fácil, de matemática muito fácil, mas de compreensão física muito arrojada, onde nós temos o seguinte: para que ocorra o som, a pessoa deu uma martelada. Então vamos imaginar o seguinte: o ferreiro deu a martelada e o som se propagou até em direção ao menino. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu? O som foi em direção à parede, bateu e retornou. Tá? Então, essa é a primeira batida. Mas, na segunda batida, a pessoa ela não pode escutar o eco. O menino não pode escutar o eco. Para que isso aconteça, o que tem que acontecer? No instante que o som que bateu na parede e voltou está passando novamente na bigorna, essa segunda batida tem que acontecer exatamente nesse instante. Para quê? Para que o som da segunda batida se encontre com o som refletido da primeira batida e ele siga seu caminho harmonicamente, aumentando a intensidade sonora do som percebido, mas não tendo diferença de dois sons, para que a pessoa não perceba como se fosse um eco. Então, nesse caso, o que temos que considerar? A segunda batida tem que estar justamente, tem que ter o tempo da frequência a segunda batida tem que respeitar certinho a frequência das marteladas dadas, tá? Então vamos perceber o seguinte: a frequência é de 2 Hz, o tempo, que é o período, é o inverso da frequência. Se eu jogar na fórmula, vai ficar 1/2, que vai dar 0,5 segundos. Ou seja, esse é o tempo que o som tem que percorrer, tá? Para ir até a parede e voltar até a bigorna, que é o momento exato da segunda batida. Agora, se a gente já tem um tempo e tem a velocidade do som, que ele está dando como 340 metros por segundo, pode-se calcular a distância por V igual a ΔS sobre ΔT. Jogando aqui na fórmula, nós temos que a distância ΔS é de 170 metros. Mas essa distância é a distância total. Lembre-se que no eco, ou até mesmo na reverberação, o que acontece? O som vai e volta, a distância de ida é a mesma de volta. No caso, então, temos o seguinte, que D mais D é igual ao ΔS. Ou seja, o D é ΔS dividido por 2. É 170 dividido por 2, que dá 85 metros. Pronto. Essa foi a primeira questão. A segunda questão, ela envolve um fenômeno interessante, que é o fenômeno do batimento, quando duas ondas de frequências muito parecidas, muito próximas uma das outras, elas se sobrepõem, causam interferência uma na outra. No caso aqui temos uma frequência de 100 Hz e uma frequência de 102 Hz. Nessa questão, ele quer saber o que? Ele quer saber aqui, ó, a frequência de batimento entre essas duas. Então, galera, essa é a coisa mais simples que nós podemos fazer, que é apenas uma subtração. Toda vez que ele quiser saber a frequência de batimento, ou seja, quantos batimentos nós iremos ouvir ou perceber no som por causa dessa proximidade de frequências, é só a subtração entre a frequência 2 pela frequência 1. No caso, vai ser 102 menos 100, que vai ser 2 Hz. A resposta é a letra D. Muito obrigado pela atenção e até breve.